Vamos de capítulo 97 de Kagurabat. Nós temos um problema, rapaziada, e eles precisam descobrir qual é esse problema o quanto antes, porque a Enten e a Tobimune precisam entrar para parar a Shinushi. Caso contrário, vai dar ruim, porque o próprio Asami falou que as duas espadas são indispensáveis para vencer a Shinushi, e o Hishaku sabe que ele tem um tempo curto, então eles vão acelerar o passo. O Yura já está acelerando o passo e nós temos alguns BOs por aqui. Eu vou explicar um pouco, já que o capítulo abre explicando um pouco a barreira, eu vou explicar um pouco de fato o que é essa barreira. Inicialmente, a barreira ela foi meio que criada para que apenas pessoas do Kamunabi conseguissem passar ali no quartel-general, ou certamente pessoas que o Kamunabi permitissem, né, que passassem ali. Essa barreira é poderosa e em larga escala ela possui o poder da natureza. As escritas mágicas que estão ao redor desta enorme construção ocultada no subterrâneo fazem com que o calor da terra seja convertido em poder espiritual e abasteça o interior das instalações. Esse lance do poder espiritual é importante porque o poder espiritual é a energia dos seres vivos. Ele pertence aos seres humanos. É pela vontade de uma pessoa que ele se manifesta na forma de feitiço. Só que tem alguns poderes espirituais que não são dominados por ninguém. E é aí que tá o BO. E é aí que tá o centro ali do cara que tá cuidando da barreira. Porque este camarada é um camarada especial, porque esse camarada é um receptáculo, e esse receptáculo ele é criado para pegar esse poder natural que naturalmente desapareceria. Afinal de contas, ele não tem ali um portador, ele não tem ninguém que conseguiu dominar ele, e certamente essa capacidade de controlar esse poder que este cara tem faz com que as instalações subterrâneas sejam abastecidas e também sejam protegidas. E por isso que nós temos toda aquela sala, todo aquele aparato ali para esses camaradas conseguirem gerir a barreira com muita capacidade. A questão é que esses caras que estão no centro da barreira, eles passam ali por uma prova de seleção, e essa prova acontece a cada 10 anos, e depois de 10 anos o camarada ele se aposenta com um salário que vai permitir viver sossegado o resto da vida. A questão é que quem passa por esse processo, primeiro, ele vai meio que ter o corpo reconstruído. Ele parece que ele engole um pergaminho que provavelmente tem várias magias ali, vários feitiços, selos e tudo mais. Depois disso, ele vai ficar 4 meses meio que lutando entre a vida e a morte. Ele vai perder as funções reprodutivas, alguns órgãos, vai meio que virar só um corpo mesmo, só um receptáculo. E depois disso tudo, ele vai conseguir receber aquele poder que ninguém tinha dominado, e com isso ele vai virar o receptáculo da barreira. Uma existência singular que pode criar uma barreira poderosa. É ele quem assume a responsabilidade de ser o centro da barreira durante uma década, e certamente tem outras pessoas ali para auxiliá-los. Mas, no entanto, ainda assim, por se tratar de um humano e também de uma magia que reconstruiu esse humano, existe ali talvez um backup para que, se algo aconteça com essa pessoa, a base continue protegida. A parada é que o Izaro, ele fica ali batendo na tecla, tentando entender o que está acontecendo e se quem está traindo ali o Kamunabi é um dos caras que está na barreira. E o pivô da barreira fala que o problema não é aqui, tá? Porque se o problema fosse aqui, ele já teria notado. A questão é que o problema está nos intrusos que entraram. Então, assim como esse camarada é o pivô da barreira, um dos membros do Hishaku é o outro pivô da barreira. E esse outro pivô da barreira é que tá meio que controlando a atual barreira, ou tá evitando com que os sinais de dentro para fora ecoem e também as pessoas de fora para dentro entrem. No caso, exclusivamente Samura e Chihiro. Então essa colisão ali de ondas da barreira tá evitando algumas entradas. E certamente, por conta disso, por conta deles terem entendido que um receptáculo que está causando tudo isso é um membro do Hishaku, a ordem é absoluta.
Todos precisam voltar para lutar e todos precisam matar os membros do Rishaku o quanto antes, porque certamente se você derrotar esse receptáculo da barreira, o efeito daquele receptáculo vai pro caralho, tá? A questão é que o backup aparentemente está bem, aparentemente tá ok, e o próprio Ishiki ele pede tanto pra Kiri quanto pro Hakuri lutarem, porque eles precisam superar os membros do Rishaku. Outra coisa que o Ishiki presta atenção é que, tipo assim, pô, beleza, a gente tem esse backup. Esse backup, ele tá guardado por um sistema rigoroso de segurança. Mas, no entanto, se o Kazen é um dos traidores, a ideia de acessar esse backup é extremamente fácil. Afinal de contas, tem um dos líderes do Kamunabi falando, ó, eu quero entrar nessa sala aí pra ver o backup, me deixa entrar, e é isso aí que vai acontecer. O cara vai entrar e ele é um traidor, ele vai mexer em tudo ali. Mas, de qualquer forma, aparentemente, o que tá causando coisa ruim na barreira, evitando com que a ajuda chegue, é de fato o camarada que entrou ali com o Rishaku. Só que vale pontuar uma coisa, tá? Eu não sei até que ponto aquele cara que tava destruindo ali a cidade com as raízes está dentro do quartel-general. Eu não me recordo disso, tá? Vocês podem colocar aí nos comentários. Só que vale pontuar. Esse cara, ele tá ali por fora. E se o Chihiro e o Samura tiverem que lutar contra ele antes de entrarem ali? E aquele cara aparentemente não é pouca bosta, porque ele estava dentro ali da missão que matou o Kunishiji, e ele é um dos caras que tá sempre ali em contato com o Yura, então ele deve ser um dos braços direitos do Yura. Ishiki entende que o objetivo deles é justamente esse, de evitar reforço, de evitar a ajuda das espadas. E que espadas são essas? As espadas que estão com o Kamunabi. Por que não meio que protegeu a barreira com outras espadas? Porque as outras espadas estão com o Rishaku e os portadores nem ali estão. Então, tudo isso vale pontuar. E outra, evitando ali a ajuda, outros camaradas como Ryuki e Shiba não chegam, porque os sinais de rádio também estão confusos, eles não conseguem pedir ajuda. Então, além de evitar as espadas que estão ali, talvez, como algozes, ou podem ser algozes do Rishaku, o Rishaku também evita ondas de rádio, transmissões. E isso certamente vai dar um trabalho ali pro Kamunabi, e o Kamunabi vai ter que ganhar com o que tem ali dentro, e esse que é o problema. O próprio pivô da sentinela fala, o próprio pivô da barreira, não é sentinela no caso, né? Fala que, tipo assim, cara, eles pagaram um preço caro, a determinação desses malucos é sinistra, então esses caras não estão aqui por brincadeira. E nós temos aquele prodígio do Rishaku falando que eles querem tornar o Yura um rei. E é bem interessante porque, se eu não me engano, foi o JV que falou sobre isso, essa possibilidade do Yura, ele fazer parte de uma das famílias reais, ou de uma das possíveis famílias reais da ilha que foi destruída pela Shinoshi, por conta talvez até mesmo do conhecimento que ele tem sobre as espadas e tudo mais, sobre os poderes, enfim, ele pode ter alguma ligação com a guerra, ou pode ter presenciado a guerra de frente, e para isso talvez eu acredito que ele tenha que ser morador da ilha que estava meio que enviando aqueles caras ali com Datensek, resistência a Datensek até o Japão, beleza? Bom, agora de qualquer forma, nós temos uma mudança aqui de cena, e agora nós temos Yura frente a frente com o Azami, e o próprio Yura fala que, olha, se você continuar lutando desse jeito contra mim, você não vai resistir há muito tempo, tá? Mas de qualquer forma, eu vou pegar a espada o quanto antes ali, porque senão seus amiguinhos com a Tobimune, com a Enten vão chegar, e aí, irmão, eu tô lascado, então eu preciso acelerar. E quando ele já meio que deseja acelerar, deseja meio que ir direto já, ou ir mais rápido possível pro seu objetivo, o Yura começa a ter o seu corpo tomado por poderes da Shinoshi, tomado por plantas, por insetos, por raízes, e isso é algo muito similar ao que aconteceu com Kiora, mas talvez o Yura agora esteja conseguindo controlar, afinal o Kiora foi meio que um experimento que o Yura fez para ele de fato entender até onde ele consegue ir com esse poder emprestado da Shinoshi. O próprio Azami fala que ele vai conseguir o tempo possível que for para os reforços chegarem. A questão é que ele espera que os reforços cheguem antes de meio que esse homem aí, o Yura, matar todo mundo, né? E ele mesmo fala, os braços dele estão quebrados, ele tá ali meio que num limite, ele tá ali meio que com uma data de validade, e ele entende que as duas espadas que estão de fora são ali importantes, são fundamentais para vencer a Shinoshi. A questão é que tanto o Natsuko quanto o Uruha parecem levantar para auxiliar também o
Azami nessa luta e o Yura vai meio que ser confrontado por 3. E esses 3 com certeza, bom, eu espero, né, que consigam segurar esse líder do Rishaku. Agora nós temos esse questionamento: onde está o receptáculo do Rishaku? E o pivô da barreira fala, ó, o receptáculo entrou junto com esses caras, então é um dos membros do Rishaku. Tem as minhas apostas, tá? Eu vi que a Kagurabat Brasil apostou no camarada que usa a camisa até o nariz, por conta justamente disso, ele tá tampando o corpo dele, então por conta de ter um corpo reconstruído e tudo mais, ele meio que tá escondendo alguma coisa pra de fato não dar na cara que é esse maluco. Outro cara que eu aposto é o prodígio do Rishaku, tá? É o camarada que o Yura bota muita fé nele. A questão é que ele é muito forte e não necessariamente isso faz dele o portador, tá? O receptáculo. Porque normalmente a ideia do receptáculo é meio que destruir o corpo da pessoa e reconstruir um novo só para aquilo. Então talvez esse maluco forte não seja necessariamente o receptáculo justamente por ele ser forte, tá? E o Hokuto eu não acredito também, os outros dois eu não faço a mínima ideia. Mas é isso, quem vocês apostam? Eu acho que essa paradinha do cara que tem a camisa até aqui faz sentido, tá? Então acredito que possa ser ele o receptáculo e certamente ele vai ser, se for receptáculo, o mais protegido. E outro detalhe, tá? O maluquinho da gola alta, ele usa escritas muito similares às escritas que tem em volta da base subterrânea do Rishaku, do Kamunap, perdão. Beleza? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e é nóis. Fui!